Muito boa noite, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo a mais uma aula de Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Niterói. Ainda distanciados, mas para a glória do nosso Deus, nós vamos estudar juntos a sua santa palavra. Eu quero convidar você, nesse primeiro momento devocional, a cantar junto comigo o hino número 104, linda melodia, o hino número 104 do Inário Novo Cântico, inário usado pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós vamos louvar e adorar o nome do Senhor. Cante junto comigo, erga sua voz em adoração ao nosso Redentor. Hino 104, linda melodia. Mais do que milhares é Cristo, meu bom mestre. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã. É o Rei da glória e em meu coração contente vou cantando a divina canção. Cantarei em meu coração esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração gozo, paz e alegria. Cantarei em meu coração, cantarei sim noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Cristo libertou-me dos males do pecado e agora alegre canto, pois para o céu irei. Cristo resgatou-me, Ele é o meu Salvador. Dou toda a glória a Ele, meu mestre, bom Senhor. Cantarei em meu coração essa linda melodia, pois eu tenho em meu coração gozo, paz e alegria. Cantarei em meu coração, cantarei sim noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Soberano e eterno Deus, que haja de fato alegria no nosso coração, certeza da salvação, plenitude de alegria por sabermos que estamos juntos contigo e na tua palavra temos um encontro real com a tua voz. Que assim seja, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Chegamos à nossa quinta aula desse segundo módulo do nosso curso de Introdução à Teologia Sistemática Reformada. Estamos falando neste módulo a respeito do ser humano ou antropologia teológica. Estamos falando a respeito do que as Escrituras Sagradas nos ensinam sobre o homem enquanto criatura de Deus. E hoje nós vamos falar sobre a personalidade do ser humano à luz das Sagradas Escrituras. Eu convido você a abrir a sua Bíblia. No livro do Gênesis, no capítulo 2, nós vamos ler o verso 1 ao verso 25, texto tão importante, texto que já lemos em outras aulas, mas que mais uma vez nos remete ao estudo do ser humano. Gênesis capítulo 2, verso 1 ao verso 25. Eu convido a você para manter a sua Bíblia aberta e juntos nós lermos esse texto da Sagrada Escritura que assim nos diz: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército,
E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Esta é a gênese dos céus da terra. Quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou, não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Guion, é o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, e o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora ou uma coadjutora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Falaremos hoje sobre a personalidade do ser humano à luz das Sagradas Escrituras, e esse texto, Gênesis capítulo 2, do verso 1 ao verso 25, são uma espécie, esse texto, esses versículos, são uma espécie de repetição da criação do homem, criação ocorrida no 6º dia. O texto, de forma alguma, está em contradição com a narrativa da criação realizada no 1º capítulo do livro do Gênesis, mas está expandindo aquela narrativa. Nesse texto, de forma específica, há uma explicação sobre o modo, sobre a forma como Deus criou o homem e a mulher, tanto quanto há uma explicação, há uma indicação, há uma descrição dos privilégios e das responsabilidades que deu ao homem e sua mulher. O texto aqui enfatiza os aspectos físicos e os aspectos espirituais do ser humano, demonstrando de forma esplêndida que o ser humano, ele é ímpar, ele é inigualável, não existe na criação nada que se compare ao ser humano, pois ao mesmo tempo em que o ser humano, em que a humanidade, em que eu e você somos criaturas de Deus, nós também recebemos o dom de sermos pessoas. Nós somos seres pessoais. O ser humano é uma pessoa criada por Deus. Das características essenciais da humanidade está o fato de que fomos criados por Deus. Há no ser humano algo que o diferencia de todas as criaturas que foram criadas por Deus. Há algo que nos coloca acima delas,
diferentes delas, que nos torna singulares. E essa singularidade está no fato do nosso Deus ter colocado no ser humano a sua imagem, a sua semelhança. Nós podemos dizer que, além de sermos criaturas de Deus, nós somos pessoas, nós temos personalidade, assim como Deus tem personalidade. Mas o que significa isso? Nós precisamos entender um pouco mais e assim nós vamos entrar nos tópicos da nossa aula de hoje sobre a personalidade do ser humano, a partir desses dois conceitos, dessas duas realidades. Em primeiro lugar, a realidade que o ser humano é uma criatura, e em segundo, o fato de que somos pessoas. O homem, o ser humano, homem e mulher como criaturas. Gênesis vai nos afirmar de forma muito coerente esses dois aspectos do ser humano, o fato de sermos criaturas e pessoas. Está muito claro de que o ser humano não é o resultado de um processo evolutivo. O ser humano foi criado por Deus e criado do pó da terra. Como lemos no capítulo 2, no versículo 7, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Deus usou um material já existente para formar o homem e aqui nós temos um exemplo de criação diferente daquela que nós estávamos vendo em todo o decorrer da narrativa, né? Nosso Deus criou as coisas do nada, pela força da sua palavra. Aqui nós não temos um exemplo direto da criação do nada. É a mão do Criador a responsável pela formação do ser humano? Sim, mas ele utiliza de algo já criado. É interessante porque aqui nós temos uma imagem muito forte, muito bonita, poética até, a respeito de Deus enquanto oleiro. Quando nós lemos no livro do profeta Isaías, no capítulo 64, no verso 8, quando nós abrimos a palavra de Deus nesse texto de Isaías, capítulo 64, versículo 8, nós lemos: agora, ó Senhor, tu és nosso Pai, nós somos o barro e tu o nosso oleiro e todos nós obra das tuas mãos. Deus, ele naquele texto lá de Isaías, ele indicava que poderia renovar a situação do povo de Israel como um oleiro renova um vaso de barro que se quebra. Isso é possível porque a nossa origem foi literalmente no barro. Nós fomos formados pelas mãos de Deus. É preciso, é importante, é fundamental nós entendermos que o nosso Deus, enquanto oleiro, ele teve o direito de nos fazer como ele quis, conforme a sua vontade, e assim significa que nós somos o resultado, nós somos o fruto de um desejo exato de Deus. Deus quis nos fazer assim como somos e assim ele nos fez. E nem podia ser diferente, porque Deus, ele ao nos criar de forma complexa, há uma complexidade maravilhosa, assombrosa na humanidade. Somente Deus assim poderia fazer, mas ele escolhe fazer como um artista, né? Deus, ele age como um artista ao criar o ser humano. Também é importante perceber que se Deus é oleiro, nós é quem somos o barro. E assim, nessa imagem, fica implícita a nossa absoluta dependência de Deus. Paulo, na sua epístola de Romanos, no capítulo 9, ele vai usar essa imagem do oleiro modelando o barro para explicar o porquê Deus ele tem o poder de predestinar as pessoas, porque Deus tem em si o poder de eleger tanto para a salvação quanto para a reprovação. Capítulo 9, versículo 21 da epístola de Paulo aos Romanos vai nos dizer o seguinte: ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para a desonra. Aqui nesse texto nós percebemos que somos criaturas e somos absolutamente dependentes da vontade de Deus, que é soberano, que é aquele que tem
todo o poder sobre todas as suas criaturas, incluindo o ser humano. Paulo disse certa vez aos atenienses, tal como está registrado lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículo 25 ao versículo 28, nós lemos Atos, capítulo 17, versículo 25 até o versículo 28, nós lemos o seguinte registro de Paulo discursando aos atenienses. Ele mesmo é quem a todos dá vida, a respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Cada atitude nossa durante toda a existência é de algum modo maravilhoso em Deus. Nós somos absolutamente dependentes de Deus e nós não conseguimos viver longe de Deus, assim como um peixe não consegue viver fora da água. É importante que a gente não confunda isso com o chamado panteísmo. Nós não somos deuses, as coisas que existem não são deuses. Deus não está em tudo no sentido de que as coisas compartilham da essência de Deus, mas o fato é que Deus é onipresente e é Deus quem está por detrás da existência de todas as coisas e da sustentação de todas as coisas. É por isso que nós precisamos considerar que nós vivemos, nos movemos e existimos nele. Primeira característica fundamental da personalidade do ser humano é que ele é criatura. Ele foi criado por Deus, moldado por Deus. Deus age como um verdadeiro artista. Ele poderia ter simplesmente dito, faça-se homem, mas assim não fez. Ele agiu pessoalmente. Ele agiu presencialmente ali, fazendo com que o ser humano fosse criado à sua imagem e semelhança, sendo feito do barro. A segunda característica é que o homem, além de criatura, é também pessoa. E o livro do Gênesis vai nos revelar de forma muito destacada que Deus ele colocou dentro do ser humano o seu sopro. O sopro divino. E é por causa do sopro divino, conforme nós lemos nas Escrituras, que o ser humano passou a ser alma vivente. O homem não é somente uma criatura, o homem é uma pessoa. O ser humano não é somente uma criatura. Homem e mulher são pessoas, têm personalidade, têm individualidade diante de Deus. E é essa singularidade que nos diferencia, que nos distingue dos animais, porque os animais não receberam o sopro de Deus. É importante nós destacarmos a atitude íntima de Deus, quando se aproxima e sopra nos lábios do homem o seu sopro, o seu fôlego de vida. O texto nos mostra um ato de proximidade. Para soprar é necessário ali se aproximar, soprar nas suas narinas. Aqui nós temos uma aproximação, em que Deus infunde no homem um pouco da sua própria vida. Deus é a origem da vida. E a expressão usada aqui, alma vivente, é um equivalente de pessoa. E isso nos mostra a singularidade do ser humano como criação de Deus. O ser humano é mais do que uma simples criatura. O ser humano recebe o dom da personalidade. E por que que Deus fez isso? Porque nós fomos criados de forma singular. Deus fez isso para que o homem fosse um imitador seu. Deus é o exemplo, é o modelo, e o ser humano deve imitá-lo. Assim como Deus é capaz de se relacionar, Pai, Filho e Espírito Santo, relacionando-se de forma perfeita, de forma eterna, antes da criação do mundo, o ser humano agora é criado com a capacidade de se relacionar. E Deus, desejando um relacionamento pessoal com o ser humano,
o cria à sua imagem e semelhança e sopra o fôlego de vida, porque algo que vive não pode se relacionar de forma equânime com alguém, com algo que é inanimado. O ser humano é criado para relacionar-se com Deus. É claro que ele tem limitações nessa relação, porque o ser humano é a criatura, mas Deus o cria para ter um relacionamento com ele. E aqui nós temos uma implicação muito mais forte, que é o fato de que, como pessoa, o homem tem liberdade para agir. Se como criatura ele é totalmente dependente de Deus, como pessoa, existe um quê de certa liberdade, existe, enquanto pessoa, a ideia de que ele é livre. E aqui nós chegamos, obviamente, mais uma vez a um paradoxo. Né? Paradoxo quer dizer que quando existem duas verdades que aparentemente são contraditórias, mas depois que nós nos aproximamos devidamente dessas verdades, elas não são mais contraditórias, porque elas são reconciliadas na nossa mente, ainda que essa reconciliação dessas ideias seja difícil. Então aqui nós temos um paradoxo. A Bíblia, ela nos revela com muita clareza que Deus determinou todas as coisas e que todas as coisas acontecem segundo um plano pré-estabelecido por Deus. Deus não é pego de surpresa. E você vai lembrar que no nosso primeiro módulo, quando nós estudamos a respeito da providência de Deus, nós estudamos a respeito da soberania de Deus, desse plano de Deus, desse projeto de Deus. Então, todos aqueles que serão salvos, por exemplo, já estão nominados. Deus conhece, Deus sabe cada um dos seus eleitos, cada um daqueles que, pelo mover do Espírito Santo, né, já receberam a salvação, no sentido de no passado terem crido, terem sido regenerados, e Deus sabe cada um dos seus eleitos que ainda hão de crer. Por um outro lado, a Bíblia também nos ensina, então são duas realidades que coexistem, que cada homem é absolutamente responsável por cada um dos seus atos. Portanto, o ser humano não pode atribuir a Deus, não pode culpar Deus a respeito das suas próprias culpas. A culpa que pertence ao homem, por ele não ser salvo, pertence ao homem. Também se vê o paradoxo no fato de um homem ter sido constituído como criatura e pessoa. Veja, ser criatura, como já falamos, indica que o ser humano é absolutamente dependente de Deus. Mas, ao mesmo tempo, existe certa independência, ainda que seja uma independência relativa. E é aqui que nós temos a chave para a compreensão do relacionamento entre o ser humano e Deus. Nós devemos sempre lembrar que, ao mesmo tempo, nós somos uma criatura e estamos, portanto, debaixo da direção de Deus, mas, ao mesmo tempo, somos pessoas, portanto, existe uma certa liberdade para agir e, assim, nós temos responsabilidade pelos nossos atos. O ser humano, enquanto persona, ele é criatura e ele é pessoa. Bem, nós seguimos a nossa aula de hoje, lembrando, naquilo que tange ao lado espiritual, ao aspecto espiritual do ser humano, dois conceitos que fazem parte do estudo da antropologia teológica. O fato de Deus ter colocado no ser humano um aspecto espiritual é uma das características, é um dos distintivos mais marcantes do ser humano. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E assim, nós temos a nossa natureza composta de corpo e de alma. E essa é aquela que nós chamamos de visão dicotômica do ser humano. Há uma dicotomia. O ser humano foi criado corpo e alma. Eu sei que você já ouviu falar, que você já deve ter lido sobre a chamada tricotomia.
Há alguns teólogos que, de uma forma geral, designam, entendem, descrevem que o ser humano é, na verdade, constituído de 3 partes, daí o termo tricotomia. E essas 3 partes seriam alma, corpo e espírito. A origem da tricotomia está na filosofia grega, especialmente em Platão. Ele via o ser humano composto de 3 partes. A alma seria um meio de ligação entre o corpo e a mente. Entre os cristãos, um dos pais da igreja, chamado Irineu, ensinava que enquanto os incrédulos teriam apenas corpo e alma, o crente, o cristão, teria alma, corpo e espírito, e esse último teria sido criado pelo Espírito Santo. Há 2 textos na Escritura que sugerem uma divisão tripartida do homem. Um deles é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que eu peço que você abra para que você possa ler. 1 Tessalonicenses, primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, diz assim: O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O outro texto é o texto de Hebreus, um texto clássico, capítulo 4, versículo 12. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Esse texto da Sagrada Escritura de Hebreus 4, 12, assim nos diz: A palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. De fato, esses 2 textos aparentemente sugerem uma divisão tripartida do homem. No entanto, eu quero desde já assumir aqui uma das correntes, que é a corrente dicotômica, que é majoritariamente a corrente adotada entre os reformados. E vou explicar por quê. Quando nós nos aproximamos de forma mais precisa desses 2 textos que acabamos de ler, 1 Tessalonicenses 5, verso 23 e Hebreus capítulo 4, verso 12, nós percebemos que os textos não estão ensinando uma divisão tripartida do ser humano. Começando pelo apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 5, quando nós lemos esse texto, a partir do seu contexto, nós percebemos que Paulo está ali naquela passagem, falando em termos generalizados, em termos gerais, tentando acumular palavras para expressar a ideia de que o cristão, como um todo, ele vai ser guardado até o fim da sua vida. Então, o que Paulo está fazendo aqui é usar o recurso de sinônimos, a sinonímica. Então, ali no recurso retórico, usando palavras semelhantes para expressar uma ideia, para afirmar uma ideia, para dar ênfase ao fato de que nós seremos mantidos, preservados, conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. No que se refere à epístola aos Hebreus, nós estamos lá percebendo que a palavra de Deus tem o poder de colocar certas coisas uma contra as outras dentro do ser humano. É claro que aquele texto não está falando em termos literais, mas ele está enfatizando que a palavra ela é capaz de penetrar tão fundo no recôndito do ser humano, a ponto de trazer à luz as razões mais secretas das nossas ações. É isso que o autor de Hebreus está ali naquele texto colocando, a ponto de dividir aquilo que é indivisível. Daí, a partir de outros textos, porque esses são os 2 textos que nos apresentam uma possível visão tricotômica, à luz do restante das Escrituras, isso é importantíssimo quando nós estudamos a Bíblia, meus irmãos. Quando você estuda a Bíblia, você não pode pegar o texto sem o contexto imediato, que é o contexto do capítulo em que está o versículo, que é o contexto do livro, ou da carta, ou da epístola, do livro profético em que foi escrito, aquele capítulo. Então, você tem um todo coerente dentro do próprio livro, e é claro, você não pode pegar um versículo
isolado do restante da palavra de Deus. Assim, quando nós vamos encontrar outros textos nas Escrituras que falam de alma e espírito, nós vamos ver que as Escrituras usam a palavra alma e a palavra espírito de forma indistinta, ou seja, se referindo à mesma coisa. Se você abrir a sua Bíblia, eu vou pedir para você passear junto comigo. A gente vai fazer um passeio agora para perceber que alma e espírito em muitos outros textos são utilizados de forma igual na Escritura. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 10, versículo 28, que lá você vai ler o seguinte. Mateus, capítulo 10, versículo 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Aí você abrir, tá? Então aí você tá, né? Corpo e alma. Aí você vai abrir lá 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 34. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 34. Diz assim a Sagrada Escritura. 1 Coríntios 7, 34. E assim está dividido também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim como no corpo, como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar o marido. É interessante que, tanto num texto quanto no outro, quando se fala da parte material do ser humano, se fala corpo. E quando você vai falar da parte imaterial, né, você vai falar alma, naquele texto lá de Mateus, e aqui nesse texto usa o termo espírito. Se você abrir a sua Bíblia na Epístola de Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 2, versículo 26, você vai ver aí uma outra referência, uma outra forma de você falar da parte material e da parte imaterial do ser humano. Tiago, capítulo 2, versículo 26, diz assim a Sagrada Escritura: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. É interessante isso, porque as Escrituras, então, elas vão usar essas palavras indistintamente. Mas outras considerações. Primeiro, os mesmos sentimentos são atribuídos tanto à alma quanto ao espírito. Olha só o que você lê lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10. Primeiro livro de Samuel, vem comigo. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 10. Diz assim a Sagrada Escritura: levantou-se Ana e com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. 1 Samuel 1, 10. Aí você vai lá em Isaías, capítulo 54, verso 6. Isaías, capítulo 54, verso 6. Porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus. Espírito abatido. João, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 27. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 27, diz assim a Sagrada Escritura: agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salve-me desta hora. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 21, nós lemos: disse essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Atos, capítulo 17, versículo 16. Diz o seguinte, Atos 17, 16. Enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. E aí você vai, segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 8. Porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Portanto, em todos esses textos, nós vemos sentimentos sendo atribuídos, tanto à alma quanto ao espírito. Isso significa que os termos alma e espírito estão sendo usados aqui na Escritura como equivalentes.
que é a alma? É o espírito. O que é espírito? É a alma. Qual é a parte material do ser humano? Corpo. Qual é a parte imaterial do ser humano? Alma ou espírito. Essas duas palavras se referem à mesma coisa. Em segundo lugar, o louvor e o amor de Deus também são atribuídos tanto à alma quanto ao espírito. Abra sua Bíblia, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículo 46, versículo 47, Lucas capítulo 1, 46, 47. E aí nós temos um exemplo claro disso, em que as duas palavras são usadas no mesmo contexto. Aqui em Lucas 1 está registrado um salmo. Esse salmo é o famoso Cântico de Maria, portanto uma poesia, está escrito aqui em verso, né, uma poesia na língua original, e Maria, então, ela salmodia ao Senhor, ela louva ao Senhor, dizendo o seguinte, Lucas 1, então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Quando se estuda os salmos, quando se estuda a poesia, né, hebraica, quando você estuda, e Maria era do povo judeu, o Novo Testamento de fato foi escrito na língua grega, mas a gente tem que entender aqui que a gente está falando de alguém que pertence ao povo judeu, portanto, está falando dentro da sua cultura. Quando nós estudamos a poesia hebraica, né, quando nós estudamos a poesia feita por aquele povo, nós estudamos a respeito do uso do sinonímico. O que é o sinonímico? Num determinado verso, na poesia, né, são utilizadas palavras diferentes com significados iguais para dar ênfase, para fortalecer. A minha alma engrandece ao Senhor. E aí ela repete a mesma ideia. E o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Marcos capítulo 12, versículo 30. Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 30. Você lerá o seguinte em Marcos 12, versículo 30. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Por que todas essas palavras são usadas? Porque está falando de alguma coisa diferente? Não. De todo o coração quer dizer de toda a tua alma. De toda a tua alma quer dizer o quê? De todo o teu entendimento. De todo o teu entendimento quer dizer o quê? De toda a tua força. O louvor e o amor a Deus são atribuídos tanto à alma quanto ao espírito. Terceira consideração, a salvação é associada tanto à alma quanto ao espírito. Se você abrir a sua Bíblia, mais uma vez, na Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 21, você lerá o seguinte: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo da maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Aí você vai abrir agora a sua Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Lá na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, nós vamos ler primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 3, versículo 5, nós lemos o seguinte, 1 Coríntios 5, verso 3. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente que o autor de tal infâmia seja em nome do Senhor Jesus, reunido vós, o meu espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor. E aí olha só o que vai no verso 5. Entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então, a salvação é usada num texto falando de espírito, no outro falando de alma, porque estão falando da mesma coisa, a salvação da parte imaterial do ser humano. Quarta consideração aqui, morrer é descrito igualmente como o partir da alma e como o partir do espírito. Gênesis capítulo 35, versículo 18. Gênesis capítulo 35, versículo 18, diz assim: ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Aqui a gente tem o nascimento de Benjamim, o último filho de Jacó e Raquel. Então Raquel, quando a alma sai de Raquel, ou seja, quando ela morreu, a alma saiu de seu corpo. Então aqui nós temos a descrição da
alma saindo, né, esse partir da alma, como uma referência de morte. Mateus capítulo 27, versículo 50. Olha só o que diz lá a Escritura. Eu acho que você conhece, você lembra desse texto, porque é um texto em que nós lemos o nosso Senhor Jesus dizendo o seguinte. Mateus 27, verso 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Você vai lembrar, em outra referência, é a própria frase de Jesus: nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Então, queridos, há outras passagens, eu não vou me delongar mais aqui, mas o fato é que, em diferentes passagens, nós precisamos compreender que espírito, alma, são duas palavras usadas para a mesma realidade. A parte material do ser humano. O ser humano, criatura de Deus, pessoal, ele tem uma personalidade, foi criado corpo e alma. Corpo e espírito, parte material, parte imaterial. Se o homem tivesse ainda mais uma terceira parte, para onde ela iria quando da morte? Conforme nós lemos em Eclesiastes, o pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus que o deu. Se assim nós cremos, se o espírito volta a Deus, seja para o céu ou para a condenação do inferno, para onde iria a alma caso ela fosse diferente do espírito? Então, à luz de tudo que nós lemos, parece mais certo nós entendermos que o ser humano é composto de corpo e alma. Nós precisamos, inclusive, ter um cuidado aqui, tá? Não são coisas separadas. O ser humano deve ser considerado como um todo indivisível. O que é o ser humano? Corpo e alma. Corpo e espírito. Fomos criados seres humanos e nos foi soprado o fôlego de vida. Sem o espírito, sem a alma, estamos mortos. O ser humano precisa ser considerado como um todo indivisível. Nós não podemos pensar que a alma seja mais valiosa do que o corpo, como os filósofos Platão e os platonistas, né, os que seguiram a escola de Platão, e outros entenderam a alma como mais valiosa que o corpo. Corpo e alma possuem o mesmo valor. Corpo e alma estão decaídos por causa do pecado original. Corpo e alma precisam estar diante de Deus sendo transformados. O ser humano, para ser completo, precisa ter de novo o seu corpo e a sua alma restaurados. Somente assim o ser humano vai viver feliz para sempre. E assim nós precisamos entender que nós somos criaturas de Deus, temos pessoalidade e fomos criados corpo e espírito, corpo e alma. Uma frase que costumamos falar, né? A paixão pelas almas. Nós vamos pregar para salvar almas. Faz sentido, mas a gente está tomando a parte pelo todo. Não são apenas almas que são salvas. Pessoas são salvas. E essas pessoas têm corpo e têm espírito. Têm corpo e têm alma. Elas têm uma parte material que precisa ser assistida. E é por isso que a igreja, ela se preocupa em assistir materialmente as pessoas. É por isso que nós nos preocupamos em assistir materialmente as pessoas. É por isso que o abraço é tão importante, que a atenção é tão importante, que a comida, o alimento, ser levado às pessoas que precisam é tão importante. Corpo e alma fazem parte constituinte do que é o ser humano. E também precisamos lembrar que há necessidades espirituais que precisam ser nutridas. É por isso que nós nos colocamos em devoção diante de Deus.
É por isso que oramos, cantamos e louvamos, lemos as Sagradas Escrituras e somos espiritualmente alimentados. E é por isso que nós cremos que no último dia, quando nosso Senhor Jesus vier, os mortos hão de ressurgir. Porque aqueles que hoje estão adormecidos, como diz a Escritura, né? E esse adormecido é um eufemismo, eles não estão adormecidos no sentido literal, muito pelo contrário, estão bem vivos diante do Senhor, mas nós cremos que aqueles que morreram em Cristo, eles vão nos preceder, eles vão ressurgir num corpo espiritual, é bem verdade, glorificado, é isso que significa um corpo espiritual, um corpo glorificado, um corpo que não vai carregar sobre si mais a mazela do pecado, um corpo agora que ressurge para a vida eterna, mas é um corpo. E não me pergunte exatamente como é que vai ser esse corpo, porque as Escrituras não dizem exatamente como é que vai ser, e eu também não sei como é que vai ser exatamente, mas é o nosso corpo, agora transformado. É por isso que nós lemos lá em 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo falando, que ele não quer que nós sejamos ignorantes, existe a ressurreição do corpo. 1 Coríntios capítulo 15 também vai falar de forma clara a respeito da ressurreição do corpo. Nossa alma será devolvida ao corpo e assim, glorificados, transformados, nós estaremos para sempre com o Senhor. E seremos como Ele é. Assim como Cristo ressurgiu e no seu corpo glorificado hoje habita de forma eterna e completa com o Pai, no último dia Ele fará o mesmo com o nosso corpo. E a nossa alma devolvida ao corpo, o nosso espírito devolvido ao corpo, agora esse corpo glorificado, nós habitaremos eternamente com o Senhor. Mas isso está reservado àqueles que creem. Todos os seres humanos são criaturas de Deus. Todos os seres humanos foram criados por Deus. Mas apenas aqueles que creem são recriados, regenerados, feitos de novo, nascidos de novo, para serem de forma perfeita, em conformidade com a imagem e semelhança de Jesus Cristo, o Filho. Isso que ficou para trás, ficou perdido, pode ser conseguido novamente, quando nós depositamos a nossa fé em Cristo Jesus, o Redentor. O próprio Deus que encarnou, que se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e verdade. Esse Jesus que foi até a cruz do Calvário e entregou o seu próprio corpo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ao entregar seu corpo, entregou o seu espírito a Deus, que o tomou de volta. Mas ao terceiro dia, esse mesmo Jesus, que se fez homem, corpo e alma, ele ressuscitou. E porque ele vive, eu e você podemos crer que chegará a nossa vez. O cristão não tem medo de morrer. Tem medo de sofrer porque faz parte. Ninguém gosta de sentir dor, né? Mas nós não temos medo de morrer. Se chegar esse momento, nós sabemos que no último dia nós vamos ressurgir. E se Jesus voltar antes, nós, os que ficarmos, diz o apóstolo Paulo, nós não vamos preceder esses irmãos, eles vão ressurgir. E todos juntos seremos glorificados para o encontro com Jesus nos ares. E você crê nisso? Descansa nisso? Que você possa, para a glória do nome do nosso Senhor, entender-se como um ser humano pleno, corpo e alma, criatura de Deus, singular. Você tem personalidade, pessoalidade, criado à imagem e semelhança de Deus para relacionar-se com Ele. Que a Deus seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Santo e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, te somos gratos porque o Senhor tem sido tão bondoso. O Senhor nos criou, nós somos teus. Que alegria conhecermos o Senhor. Te agradecemos pelos nossos irmãos, que são o nosso prazer, a nossa alegria, a nossa satisfação. Aqueles que um dia também foram alcançados
pela luz que brilha em nosso coração. Te imploramos agora por aqueles que ainda não te conhecem, que eles também entreguem o seu coração a Jesus Cristo e possam desfrutar dessa certeza de que somos seres humanos, que somos integralmente de Deus, totalmente de Deus, e que o nosso corpo e a nossa alma estão guardados por Deus, que o nosso corpo e o nosso espírito pertencem a Deus e estão confiados nas mãos de Deus. Te adoramos em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Amém. Estamos chegando ao final de mais um dos nossos estudos bíblicos, meu querido, minha querida. E eu gostaria de lembrar nesse momento de duas coisas. Primeiro, quanto à continuidade do ministério da Igreja Presbiteriana de Niterói, a partir da fidelidade dos seus membros. Nós, membros da igreja, nos comprometemos diante de Deus a manter o trabalho em todos os aspectos, com a nossa presença, com a nossa assistência, com a nossa participação no uso dos nossos dons e talentos e também com os nossos recursos financeiros. Assim, nós consagramos a Deus os nossos dízimos e ofertas. Também com as nossas intercessões. Como tem sido bom acompanhar o nosso grupo de intercessão e ver os diversos pedidos e as pessoas orando umas pelas outras, as pessoas se importando umas com as outras e mais, percebendo que Deus atende às nossas orações. Por isso, eu quero encerrar esse estudo com ações de graças, sabendo que o Senhor tem nos ouvido, tem nos atendido e tem dado fruto ao nosso trabalho. Que o Senhor continue nos abençoando e que possamos juntos agora consagrar a Deus as nossas vidas e os nossos dízimos e ofertas. E nos números 56 do Inário Novo Canto, ações de graças e súplica, louvemos ao Senhor. Graças te rendemos, Deus de luz e amor, pelo dom de Cristo, nosso Salvador, pelo que nos deste com bondosa mão, pelos dons da vida, veste abrigo e pão, pelos bons amigos que o Senhor te apraz, congregar conosco nesta santa paz, dando-nos sempre a graça de contigo estar, dá-nos sempre o gozo de teu nome honrar. Receber a bênção, queridos. E o Senhor te abençoe e te guarde. E o Senhor faça resplandecer, faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto